Olá, gente, estamos aqui na Sacada Cultural e agora com um convidado, cineasta, diretor de cinema, enfim, trilhou uma carreira maravilhosa, um cineasta contemporâneo, da nossa contemporaneidade, Renato Martins. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer, Danilo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui conversando com você. Primeiramente, dizer que a gente está aqui fazendo tudo isso online. Era para o Renato estar aqui em São Paulo, em Santos, fazendo esse debate, exibindo os filmes dele ao vivo, fisicamente, mas fomos pegos por essa pandemia que nos obrigou que fez com que a gente ficasse confinados em nossas casas. O que também intensificou algumas ferramentas tecnológicas que o sistema já vinha apontando para tudo isso, né? Essas ferramentas, essas novas formas de relação social. E isso, inclusive, faz com que a gente possa estar aqui batendo esse papo hoje. E aí, para começar, Renato, eu já começo exatamente nessa pergunta: como que tem sido para você essa pandemia e a exploração dessas novas ferramentas, a intensificação dessas novas ferramentas que acaba falando mais rápido para um número maior de pessoas, né? Diga lá. Danilo, é muito boa colocação. A gente está num momento muito difícil, né, do mundo, não é nem só do Brasil, é do mundo. Mas no nosso caso aqui, como tudo, né, a coisa é mais complicada. A gente não tem previsão de vacina, a gente não tem um governo, a gente não tem uma direção, a gente não tem nada, né? A gente está uma nau à deriva completa. Então, isso é muito triste, muitas vidas estão sendo perdidas aí pelo país, que poderiam serem preservadas se tivesse um planejamento melhor de combate à pandemia do coronavírus. E a gente não viu isso, a gente não está vendo isso, e infelizmente acho que a gente não vai ver isso tão cedo. Esse é o lado triste, né, dessa tragédia que acomete a todos nós, né, brasileiros e estrangeiros, né, e pessoas de outros países. O outro lado disso, que você colocou muito bem, nós estamos também vivendo uma revolução tecnológica como a gente não viu aí, talvez desde o YouTube, desde a chegada do YouTube, né? Que eu acho que a gente está falando uma plataforma aqui que é uma plataforma derivada do YouTube aí, e a gente não via uma coisa tão intensa, assim, tão radical, desde esse momento, assim, que eu me lembre. Essa aceleração que a gente está vivendo da informática, ela, na minha opinião, veio para ficar. Ela não volta, a gente não coloca esse gênio de volta dentro da garrafa, a gente vai daqui para frente. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma aceleração nesse ponto, né, de informação, da informática, disso que a gente está fazendo aqui, Zoom, ou YouTube Meeting, ou Google Conf, todas essas plataformas vieram para ficar. Minha filha está me chamando aqui para dar um negócio. Filha, não dá agora. Obrigado, meu amor. Obrigado. Tem isso, né? A gente está em casa, tem a interferência também da filha que veio aqui dar uma uva, que eu como com muito prazer. E eu acho que isso é uma realidade nossa. Isso é uma realidade da minha filha, que tem aulas à distância, aulas remotas. A gente está fazendo uma entrevista remota, como você falou, e eu hoje estou trabalhando remotamente. Eu sou, além de diretor e produtor, a minha origem principal é como montagem. Eu sou editor, montador. E hoje, mais cedo, eu estava fazendo uma edição de um programa que eu edito com outros editores, diretor, o personagem principal, e a gente estava fazendo a edição toda pelo Zoom. Isso é uma realidade que eu já estou vivendo e que eu não vejo mais como isso voltar atrás, sabe? Eu conversei muito com o pessoal de edição da Globo, e hoje lá, que é uma das maiores, né, empresas que a gente tem, industriais no país, as salas ficam vazias dos editores
e as máquinas operando, porque eles colocaram um sistema de edição remota à distância. Então você pode editar estando em qualquer cidade, em qualquer país do mundo, remotamente dentro da plataforma deles. Nesse aspecto, a gente ia demorar, eu acho que mais uns 5 anos, pelo menos, para chegar nisso que a gente está. E com a pandemia do coronavírus, em 6 meses, ou menos, ou um pouco mais, nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Então, ela é mortífera e trágica, por um lado, mas, por outro lado, ela vai trazer a médio prazo para a gente facilidades e possibilidades, como você falou, de nos comunicarmos com diversas pessoas ao mesmo tempo e quebrar essas fronteiras, né, que existiam de cidades, de países, de locais de trabalho, de locais de reunião. Você não precisa mais pegar um voo para ir a São Paulo ou ir a Santos encontrar vocês, ou ir a Brasília, ou ir ao Amapá para fazer uma reunião, ou para dar uma palestra. Pela plataforma, seja ela qual for, a gente vai ter essa possibilidade agora. Sim, com certeza é um momento que, por mais que a gente esteja confinado e passando toda essa dificuldade, perdendo muita gente, né, muitos amigos e amigas queridas, a gente também está descobrindo, assim, muitas pessoas já descobriram isso antes, né? Acho que muitas pessoas, você mesmo, um profissional dentro dessa área do cinema, provavelmente já fazia uso de diversas dessas plataformas. O que acontece é que vem se intensificando cada vez mais, como você mesmo disse, eu acho perfeita a colocação de isso fica, né? Estava conversando com o pessoal hoje mesmo que trabalha no SESC e foi falado isso. Olha, mesmo que volte, a gente vai fazer shows, apresentações aqui, a gente vai precisar transmitir ao vivo, como pela web. Então, e você, Renato, que é diretor, montador, roteirista e produtor, formado em comunicação social na cidade do Rio de Janeiro, que produziu 3 longas-metragens premiados e distribuídos comercialmente no Brasil e no exterior. São eles Relatos do Front, Geraldinas e Carta para o Futuro. Aliás, trabalhou também como montador nos filmes Tropa de Elite 2, Democracia em Preto e Branco, do nosso amigo querido Pedro Asberg, né? Também. Os Desafinados, Até que a Sorte nos Separe 3, Quanto Tempo o Tempo Tem, enfim, entre tantos outros filmes. E filmes, por exemplo, como Relatos do Front, que é um filme no qual tive alegria de assistir, e ao mesmo tempo a tristeza, né? Não pelo filme, mas pelo tema abordado. E a gente vem falando nesses tempos de direitos humanos aqui em nossos programas da Sacada Cultural. E esse filme, ele deixa isso bem explícito, né? E muitas vezes direitos humanos é só a pessoa engravatada lá de cima falando para lá de baixo e passando um pano, não é isso? O que você acha disso? Não, total, Danilo. Infelizmente, a gente está ainda, né, falando sobre uma coisa que é básica, né, para qualquer sociedade, que é os direitos humanos. Isso porque não é falar sobre isso, né? Acho que isso devia ser tão corriqueiro, tão normal quanto a gente beber água, a gente dormir, acordar, ir no banheiro. Um direito básico, né? Um direito à vida, um direito ao poder ir e vir. É um direito que qualquer sociedade evoluída, né? Qualquer sociedade que está preocupada com o seu país, com os seus pares, com os seus cidadãos, né? Ela leva isso muito a sério. E a gente no Brasil ainda não leva isso a sério. Isso entra sempre num campo político, ideológico, né? Que ficam querendo jogar os direitos humanos como sendo uma coisa de esquerda, uma coisa para defender bandido. Isso não dá nem para rir disso, porque isso é uma coisa tão séria que não dá para rir disso. Isso é muito barra pesada, sabe? Você querer colocar os direitos humanos nessa caixinha, né? Nesse lugarzinho que ficam sempre impondo ele. E os direitos humanos é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Foi uma conquista, ele não está aí à toa. Depois de muitas guerras, nós chegamos a
quase uma legislação mundial, né, ao direito universal para todos os seres humanos, e a gente não levar isso a sério é um absurdo. Mas mais um dos absurdos, né? Nós somos um país aqui que tem uma taxa de homicídio de 60 mil homicídios por ano, né? A gente é um país genocida, a gente é um país racista, e aí fica fingindo que não é racista, é machista, é xenófobo, sabe? É um país que tem que se encarar da forma que ele é. Porque se a gente não fizer essa autorreflexão, essa análise, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai ficar fingindo, passando pano, como você falou, nas coisas, e não vai sair do mesmo lugar. Ou pior, a gente vai ficar voltando sempre para várias casinhas atrás, para esse país que não tem respeito à vida, esse país que podia estar muito mais à frente, aí, muito mais evoluído, muito mais democrático, né? E a gente está vivendo essa barbárie, porque o Brasil hoje é uma barbárie. Infelizmente, né? Você vai a qualquer país desenvolvido, chamado primeiro mundo, que também é uma outra nomenclatura complicada, mas desenvolvido socialmente, economicamente, e você vê que é possível, sabe, uma civilização mais justa, mais democrática, mais igualitária. Não é uma utopia, não é uma coisa de uma esquerda ou de um projeto de outro partido político qualquer. É uma coisa para todo mundo, é da sociedade. A gente tem que entender que isso é da sociedade para a sociedade. Não tem ideologia de bandeira aqui. Então, se a gente não conseguir entender isso, são muitos anos ainda para a gente sair dessa patinação que a gente se encontra, desse passar pano e enxugar gelo, que é o nosso momento atual. Com certeza, a gente está aqui, eu acho que através das nossas artes, através da nossa expressão cultural, das nossas formas de comunicação, a gente trava essa batalha, né? E muitas vezes a gente pode não ver um mundo de maior justiça social, mas é a questão da consciência, né? Da gente travar essas batalhas justamente, por exemplo, para a sua filha poder desfrutar de um mundo com mais igualdade social. Você estava falando, sua filha trouxe uma uva para mim, a minha pequena acabou de trazer uma banana para mim, só que ela não trouxe para eu comer, não. Ela trouxe que ela queria que eu abrisse para ela comer. Ô, Renato, agora falando aqui do Relatos do Front, que eu estou encantado com a forma que você conduziu esse filme. Você entrevista nosso amigo irmão aqui, o Raul Santiago, o querido Raul Santiago, e um guerreiro, né? Esteve em Santos comigo, e um mídia ativista lá do Complexo do Alemão, que está sempre se colocando ali à frente na luta mesmo, né? Inclusive, conversamos diversas vezes, eu falei assim, às vezes a gente fica mais visado, Como que é isso para você, que traz um filme nesse porte, dessa forma, mostra essa realidade, porque tem gente que está lá em cima que não gosta, né, provavelmente. Dá medo? Não, eu não trabalho com medo. Medo é uma arma muito poderosa de quem quer fazer uma dominação sobre uma outra pessoa, sobre uma sociedade, né? Eu estou editando nesse momento, até por acaso ele falou essa palavra, um filme que eu pensei junto com a Adriana Dutra, que é o Quanto Tempo o Tempo Tem, que eu montei, que se chama Sociedade do Medo. Então, a Sociedade do Medo, ela veio para a nossa sociedade moderna com muita força, né? As pessoas usam o medo, e você pega desde do 11 de setembro, com a derrubada das Torres Gêmeas, você começa a ter níveis de medo que você coloca em forma de cores, né? Nova York, na época, em 2001, ali, eu tive lá, inclusive, levando um filme nessa ocasião, e ficava levantando as cores. Agora estamos no nível amarelo, então está tranquilo. Agora estamos laranja, vamos preocupar um pouquinho mais. Ou estamos no nível vermelho. Atenção máxima, podemos ser bombardeados a qualquer momento. E aí, como é que você mede isso, né? Quem que está levantando essas cores para você ter que seguir
e aí isso gera uma indústria de venda de seguros de carro, de seguros de vida, de seguros de casa, de seguros de hospitais, para você ter plano de saúde, no banco. Então, toda essa indústria do medo, que a gente fala muito no Relatos, ela está a serviço de um grupo, né? De um grupo financeiro e de um grupo político. Então, não dá para a gente trabalhar com o medo. Eu tenho medo de encontrar uma onça ali, ter que me degladiar com a onça, igual outro dia a gente viu um vídeo lá do cara que, uma onça correu atrás dele, né? Uma onça, pantera, não lembro, tu fala, caraca, como é que tu vai lidar com isso, né? Nós somos bichos, animais, então esse tipo de medo, né, a gente sempre tem, óbvio, mas de fazer um filme desse, não. Primeiro porque eu não estou apontando ali o dedo para uma pessoa específica ou para um núcleo de crime específico ou para uma pessoa, né? Eu estou colocando o Estado como um grande assassino, né? O Estado brasileiro e o Estado, no caso do Relatos, carioca, né? O Estado do Rio de Janeiro. Ele vem exercendo essa função há muitas décadas aqui. Então, as pessoas continuam aceitando isso, tolerando isso, e a pergunta que a gente levanta ali é até quando que a gente vai tolerar isso? 4 décadas depois de mentira, de venda de medo, de venda de segurança, de venda dos mesmos paliativos para não resolver nada, a gente vai, enquanto sociedade, continuar aturando isso? Então, a conversa é com a sociedade. É claro que esses grupos que ganham muito dinheiro com isso, que continuam fazendo, né, esse modelo funcionar para que continue todo o sistema enxugando o gelo e não resolvendo nada, quer que a coisa continue assim por mais 4 décadas, quantas forem. Só que a gente acha que não, né? Eu sou daquelas pessoas que acham que não está bom, que não está bom para ninguém, na verdade só está bom para quem nem desce na rua, nem vai para o play, ou nem entra numa comunidade, ou nem entra numa rua qualquer, né? Fica ali andando de carro blindado, ou de helicóptero, ou de avião. Muitas vezes nem mora mais no Brasil, né? Tá lá fora operando as coisas. Então, esse é um papo com a sociedade que os veículos de comunicação, né, que aí as pessoas não conseguem entender a tal da narrativa, a narrativa é isso, é você ficar vendendo esse modelo, essa mentira, por várias formas de mídia, até que vem o candidato XYZ e fala, olha, eu vou resolver esse problema, porque eu tenho aqui uma solução mágica. Aí você fala, mas qual é a sua solução mágica, mágico Mr. M? Aí o cara falou, não, eu só vou mostrar quando eu entrar. Aí ele entra, as pessoas vão lá, dão um voto para ele, porque estão com medo da violência, das questões que ela está vivendo ali. E aí o cara vai lá e fala, não, era tudo mentira, não tenho mágica nenhuma. Eu vou só continuar esse modelo, porque eu fui eleito por um grupo que me bancou aqui, eu tenho que servir a esse grupo e não a vocês, sociedade. Então não é mágica, é muito simples a equação, sabe? Que vem acontecendo há 4 décadas na cidade do Rio de Janeiro, mas se estende para São Paulo, se estende para o Brasil, né? Então, enquanto a gente continuar nesse círculo vicioso e viciante de vender a mesma mentira, a gente, voltando àquela outra pergunta, não vai sair do mesmo lugar. E muitas vezes vai ser pior, a gente vai voltar muitas casas para trás, a gente vai voltar a uma barbárie mais complicada, sabe? Então é isso que a gente coloca ali no filme, e já antecipando aqui, eu venho com um novo filme aí em breve, que é No Rastro do Dinheiro. Então a gente primeiro falou do front, da linha de frente ali, onde vive o Raul Santiago, que são as comunidades cariocas, e são as paulistas também, e são lá no Pará e no Rio Grande do Sul, muito parecidas. Agora a gente vai falar do dinheiro, de como essas pessoas operam esse dinheiro e da lavagem de dinheiro. Inclusive, aqui em Santos, a gente tem um retrato muito parecido, inclusive até estava lendo aqui, você está atualmente trabalhando na série Relatos do Front, né, que provavelmente está relacionado com esse trabalho que você fez, e você utilizar outra face do cartão postal.
E aqui em Santos, a gente vê muito essa realidade. Inclusive, quando o Raul e o Pedro estiveram aqui, eu levei os dois lá na maior favela sobre palafitas da América Latina, que é o DIC da Vila Gilda, que está situado em Santos. São 25 mil pessoas vivendo sobre palafitas. E hoje você tem um complexo cultural ali dentro, no qual a gente dá aula de música, teatro, dança para as crianças, mais de 3 aí das crianças que são atendidas ali, que é o Complexo Arte no DIC, né? Foi montado até quando o Gil foi ministro da Cultura, enfim, dentro do projeto Ponte de Cultura. Mas você vê a realidade, ela se... Muito engraçado. O Teve em Santos, né, que é um dos caras que está aí no Relatos de Fronte, no seu filme, e a impressão que dava é que ele já conhecia aquelas pessoas que eu fui apresentando para ele há muito tempo. Então, ou seja, é muito interessante isso, a realidade, né? Você vive uma mesma realidade em diversas partes do Brasil. Claro que com suas especificidades, né? Em cada lugar tem sua especificidade, mas são realidades muito parecidas. E isso acontece muito dentro desse lugar aqui. E agora me fala aí, essa série que você está atualmente trabalhando para o Canal Brasil, que é o Relatos do Front, como que anda esse trabalho? Pois é, Danilo, a gente vai seguir, né? No Rastro do Dinheiro que eu te falei, ele é uma continuação, assim, desse raciocínio, ele não é uma continuação do Relatos, ele é uma sequência do raciocínio, dessa temática de segurança pública, que é um longa, ou uma longa e uma série, na verdade, e a gente agora está trabalhando na série do Relatos do Front, a outra face do cartão postal, como você colocou aí, com o Canal Brasil como parceiro, e a gente vai trazer um pouco mais do tema que está muito quente no Rio de Janeiro e em algumas partes do Brasil, que é a milícia, né? A gente, no Relatos, não conseguiu abordar tanto, porque são 90 minutos para falar de 4 décadas, né? É uma coisa ingrata isso, não tem como abordar isso tudo, né, em 90 minutos. Então, a gente conseguiu passar por alguns temas, e o da milícia merece uma atenção especial. A gente vai falar ainda sobre a política fracassada, né? Essa grande mentira que o Nixon inventou ali para tentar disfarçar que eles perderam a guerra do Vietnã, que é a guerra às drogas. Ele inventou logo após ali, isso foi uma grande mentira que ele conseguiu trazer para ludibriar a população e mover as forças de segurança e militares para embarcar nessa história, né? Durante um tempo, até vir uma próxima guerra. E isso não funcionou, não vai funcionar, e só gasta dinheiro público para enxugar gelo, né? Quando você pega em números, quando você pega em estatística, quando você pega em o que aquilo ali trouxe de fato para a sociedade, tanto americana quanto latino-americana, e vai à Europa, não tem resultado nenhum, né? É pífio o resultado. E aqui no Brasil a gente vê a mesma coisa. E aí a gente vai agora trazer continuar sobre essa ótica da mentira da guerra às drogas, né, que o Raul Santiago fala muito bem sobre isso, que é uma desculpa, na verdade, para matar preto, pobre e favelado, e é isso, né? Você usa essa desculpa de tem que ir lá combater esses caras para poder matar eles e todo mundo falar ok, estamos numa guerra, né? Então as pessoas vão morrer. Lembrando que também morre quem atira, né? Como diz a música do Rapa. Então a polícia também está morrendo nisso. E nós temos números absurdos de mortes de policiais em serviço ou fora de serviço. E isso não é tolerável em nenhuma sociedade democrática e desenvolvida no mundo. E aí você traz agora a milícia, que é um poder paralelo muito forte, que está muito estruturado aqui na cidade do Rio de Janeiro, e que esse caldo aí que eu te falei é o que traz a outra face do cartão postal, né? A gente, às vezes, conversa com as pessoas, fala, pô, vamos ajudar a financiar, como é que é esse filme? Aí você fala, não, vamos falar sobre a violência que tem na cidade. Ah, mas vocês só falam sobre violência, gente, pelo amor de Deus. O Rio é tão bonito, tantas coisas bonitas. E aí você fala, cara, onde é que essa pessoa vive, né? Qual é o mundo que ela está vivendo? Porque são muitas mortes, são muitas crianças. Você vê, só esse ano foram 12 crianças
que morreram, né, que foram vítimas de homicídio, de balas achadas ou perdidas, ou qual o nome que queiram colocar, foram balas que atingiram essas pessoas, balas de fuzil que atingiram essas crianças, e elas não estão mais aqui com seus pais, suas famílias. Então não adianta ficar querendo botar um nomezinho para cá, outro para lá, e para tentar disfarçar o que está acontecendo, sabe? A gente vai avançar na série agora, que são 3 episódios, para falar sobre isso. Até quando que a sociedade vai continuar fingindo que não está vendo isso e querendo só ver o cartão postal da cidade, achando que é tudo uma maravilha, e vamos comprar carro blindado, e vamos tentar fingir que a gente não está vendo essas coisas, porque não atinge a nós, né? Algumas vezes extrapola esses bolsões das periferias da favela e chega em bairros de classe média aí, vira um fuzuê, né? Como assim? Isso é um absurdo, não pode, aqui não... Então é um pouco isso que a gente vai tratar aí na série. Ô, Renato, a gente conversa com diversos produtores de cinema, diretores de cinema. O que vocês fazem esses filmes documentários, esses filmes que geram documentos históricos, né? Isso fica até como uma questão de estudo, né? Muitas pessoas utilizam desses filmes para buscar informações, para buscar, né, as realidades. Como que você vê hoje no Brasil o mercado do cinema para esse tipo de produção? O mercado, as produções de audiovisual, o mercado de produção de audiovisual, de cinema, para esse tipo de produção, para esse tipo de filme documentário, documental, histórico, fatores reais, críticos, sociais, como que você vê isso hoje? Como que está esse mercado no país? Claro, hoje eu digo, antes da pandemia, durante a pandemia a gente nem sabe o que vem, né? A gente deduz, mas como que vinha sendo isso? Antes da pandemia, aí, né, nesse mundo antigo, pré-pandemia, que eu não vejo como ele retornar, eu vejo algumas coisas voltarem a ser como antes, a gente conviver, a gente poder ir num jogo de futebol, num show, isso, com certeza vai voltar, isso não temos a menor dúvida, mas alguns costumes antigos, que eram maus costumes até, né, eu acho que não vão voltar. Espero que outros bons costumes voltem, e infelizmente alguns maus costumes vão voltar também, né, Danilo? A gente fica, às vezes, numa ilusão, mas vai voltar, óbvio que vai voltar. Os maus costumes, eles estão aí já há muitos séculos, né? Só que eu acredito que a gente transformou algumas coisas, que foi o nosso papo do início, né? Essa revolução tecnológica aconteceu, vai trazer resultados que a gente nem conhece ainda. Mas o cinema, na pré-pandemia e, na verdade, na pré-Bolsonaro, né, ele estava crescendo muito no Brasil, né? Ele era uma indústria que estava fazendo traço no PIB brasileiro. A gente estava com uma forte expansão desse setor, né, da sociedade, setor econômico, de economia criativa, de economia limpa. É uma economia que pouco polui, claro que polui porque emite carbono em algum momento, mas é uma economia limpa, uma economia criativa limpa, que em várias cidades no mundo inteiro, né, que países desenvolvidos usa ela para crescer o seu PIB, para crescer a sua receita interna e para crescer a sua exportação, inclusive. Porque o cinema brasileiro já estava sendo um cinema de exportação. Nós somos aqui muito um cinema de importação, né? A gente importa muito o que os Estados Unidos produz e entrega para a gente. Algumas coisas europeias também, mas a grande força é ainda o cinema americano. Então, documentário, que é a minha praia, que foi a sua pergunta inicial, ele tem uma... Ele é pequeno dentro dessa indústria grande, né? Ele tem uma força menor. Ele é ali um filme que para chegar na sala de cinema é difícil ter distribuição, é difícil você levar as pessoas no cinema, porém, ele acha outros caminhos, como a televisão e agora como streaming.
Então, nós tivemos a sorte de ter a Globo News, que exibiu o filme para milhares de pessoas, que é uma das coprodutoras do nosso filme. O Canal Brasil, que também tem uma outra exibição forte. E distribuímos ele comercialmente nas salas de cinema. E eu fiz uma coisa nesse filme que eu pretendo reproduzir em outros, e sei que outros cineastas fazem, e acho que a gente devia fazer isso de uma forma mais rotineira, assim, e como um protocolo quase nosso, que é, depois da exibição no circuito comercial e na televisão, eu fiz mais de 60 cine-debates pelo Brasil. A gente ia exibir o filme, depois um policial, que é o Sérgio Barata, o Robinho Liberdade, que é um ex-detento, e às vezes uma mãe, a gente abria um debate com jovens, com policiais, com universitários, e aí a gente fez isso em várias escolas de ensino médio, em universidades e outras instituições. Então, isso traz uma riqueza, sabe, para o debate que o filme se propõe a fazer, né, que é uma mudança. Qualquer filme que você assista, se é um filme que tenha uma consistência, que tenha alguma proposta ali de debate, você sai diferente de como você entrou, né? O cinema, o audiovisual tem essa faceta, assim, essa coisa de te transformar em alguma coisa. Você fala, pô, eu nunca tinha ouvido falar disso por esse ponto de vista, ou não conhecia essa cultura, ou não conhecia essa pessoa que, pô, parece comigo, ou que, pô, não tem nada a ver comigo, mas me trouxe informações que eu desconhecia. Então, eu acho que é sempre importante a gente estar levando o cinema para onde as pessoas estão, né? E se elas não estão na sala de cinema hoje, que a gente leve às comunidades, às escolas, e aí sim, voltando para a plataforma aqui, o streaming, essas plataformas de difusão em massa, né, que nós temos algumas aí hoje, talvez o YouTube como a mais forte delas, mas são inúmeras outras disponíveis, pode levar o cinema e esse tipo de debate para locais que antes não iriam, entendeu? E que às vezes você tem dificuldades geográficas, dificuldades de locomoção de um cineasta ou de um público. Então, eu acho que a gente vai poder e deve seguir nesse caminho para cada vez fazer isso acontecer com mais frequência. Inclusive, esse é um dos projetos do primeiro festival de documentários, cinema documentário, da Baixada Santista. Era uma coisa que a gente já vinha trabalhando, e a Sacada Cultural, a gente está com esse projeto também de trazer uma amostra aqui. Eu tive com o Silvio Tendler, ele topou, e tem tantos outros cineastas aí também, e com certeza você está super convidado, né, Renato? Você, Pedro, Raul, todos vocês. Minha relação com o cinema é uma relação de admiração, ao pese eu tenha trabalhado com cinema, muitas vezes trabalho por conta de minha formação principal antes de ser músico, sou ator. Eu fiz o filme Querô, Carlos Cortez, saudoso Carlos Cortez, e alguns outros filmes, e como ator, né? Agora, por trás da câmera, realmente não é. eu não manjo, mas eu adoro conversar com quem manja. E assim, e você está fazendo seu primeiro longa de ficção, né, cara? Você está aí produzindo atualmente, aí também desenvolvendo seu primeiro longa de ficção, que é o Caldo de Cana. É isso? Conta pra gente sobre isso. Bom, primeiro, conta comigo para essa mostra aí, qualquer hora, estamos aí. Filmes temos para colocar aí, e muita vontade de debatê-los depois, e o que você propor aí, tá? Estamos dentro. É isso, cara. O que eu tô também são já 3 documentários, né? Longas-metragens, fora os 3 curtas que eu fiz. Então, eu tô começando a querer mergulhar numa outra praia, né? Que é a ficção, numa história que já está comigo aí há uns 10 anos. É uma história sobre jovens de classe média que se envolvem com o tráfico de drogas e acabam destruindo, né? Se destruindo a família por conta disso. Histórias que eu conheci no bairro que eu fui criado aqui no Rio de Janeiro.
e que eu estou querendo trazer ela para a tela, né, essas histórias. Mas é muito difícil você conseguir fazer ficção, né, no Brasil. É quase não sei, um parto. Não, parto é mais fácil, com certeza. É quase ganhar na loteria, talvez, Danilo, assim, sabe? Você, caraca, aquele ganhador da loteria. Você conseguiu uma grana, te deram uma permissão, um dinheiro para fazer um filme. Pelo menos eu tenho vivido isso com a ficção, né? Esse filme está 10 anos para sair e sempre tem uma história, sempre, mas espera aí, mas veja bem, a gente está mexendo mais uma vez num tabu da sociedade, né? Que a gente está falando de jovens envolvidos com o tráfico, né? Com não traficantes, porque tem uma distinção, você sabe, né? Se você mora na favela, se você é negro, se você é pobre, você é traficante. Se você é de classe média, branco, você é jovem envolvido com drogas. Essa é a distinção social que se faz e, infelizmente, às vezes até jurídica, né? Se coloca isso em processos. A imprensa faz isso constantemente e é uma loucura. Então você vê que é um tabu mesmo, assim, que a sociedade não está ainda preparada para discutir isso, para encarar isso e rever equívocos, né, que vêm sendo cometidos há anos aí. E a gente está com esse projeto, cara. Estamos tentando colocar ele na rua. Também não tem pressa. Esse tema vai continuar acontecendo sempre. Enquanto isso, eu vou fazendo os documentários e na hora que esse filme sair, vai sair amadurecido. Eu fui para Amsterdã trabalhar o roteiro dele com a minha família, num laboratório que tem lá muito bacana. E estamos aí agora no desenvolvimento de roteiro e apresentando para alguns lugares. Tem um canal que está olhando ele no momento, que a gente está aguardando uma resposta. E se esse canal não vier, a gente vai para outro. Se não vier nenhum, eu sou da política do vamos fazer como dá, irmão, entendeu? Desde os meus documentários, os meus curtas-metragens que eu faço da forma que eu tenho. Então, eu estou tentando fazer da forma mais tradicional, com apoio financeiro, logístico, quer que seja. Se não acontecer, a gente vai para o modelo que a gente chama de raça Fla, né? Eu sou flamenguista, então, como o Pedro Asberg, que você conhece, então vamos para o modelo vamos fazer um catacata aqui, vamos levantar um crowdfunding ali, vamos botar umas economias e vamos fazer o filme, porque a gente acredita muito na arte e no poder dela de transformação pessoal, e esse tipo de assunto não pode ficar sem ser falado, sem ser debatido. O bom é que tu é flamenguista, eu sou santista, e nos nossos times jogaram os 2 melhores jogadores do Brasil. Aliás, do mundo. Exatamente. Ô, Renato, mas conta aí, é muito bom conversar com pessoas que fazem, eu costumo dizer assim, a arte, nenhum pai e mãe fala para o filho, vai ser artista, filho. Não, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser... Artista quando a pessoa fala, eu sou artista, é uma escolha, não teve muita interferência dos pais. Raras exceções, né? Tem raras exceções, mas assim, a grande maioria escolheu por si só e comprou essa ideia e faz porque ama, né? Então, costumo dizer, quando eu olho assim, eu vou tocar, ou vou fazer um espetáculo, tem alguém no elenco, ou tem alguém no show, eu tô cansado, eu olho e falo assim, pô, que sapo tem que tocar hoje? Como que sapo tem que tocar hoje? Cara, você escolheu, ninguém escolheu por você, então você tem que ir com muito amor. E eu percebo que eu consigo ver, transborda essa paixão pelo cinema de você. E assim, a minha pergunta é de onde que vem isso? Como que surgiu tudo isso? Como que começou para você toda essa paixão? Conta aí pra gente essa história. Bom, rapidamente aqui. Primeiro que nós, artistas, hoje no Brasil, né, Danilo, somos vagabundos, né? E eu adoro ser vagabundo, irmão. Pô, como eu adoro. Não trocaria isso por nada, por nenhum rio de dinheiro desses que possam oferecer. Deixo para quem quer navegar nesses rios, né?
sem nenhum preconceito, sem nenhuma questão, mas eu estou muito bem aqui, vagabundo, do jeito que eu sou, como nos chamam aí atualmente. Meus pais são médicos, né? Eu queria ser jogador de futebol na minha adolescência, jogava bola direto, sou fissurado em futebol, te falei rapidamente, sou flamenguista, mas jogava bola quase todo dia, essa era a minha ideia. Mas no Brasil, garotos classe média, que vai jogar bola, meu irmão, não tem à disposição, né? Tirando 3 ou 4 exceções que a gente pode rapidamente pensar aqui, Leonardo, Raí, Caio, né? Eu falei 3 nomes, podem ter mais uns 4 ou 5, mas não tem aquela gana que o garoto que está vindo ali da comunidade, meu irmão, que precisa de um prato de comida, tem. Né? Então, eu já entendi rapidamente que ia ficar difícil para mim, que, né, era outra pegada ali. Fui fazer alguns testes. Só que eu tenho um amigo, né, que é o meu irmão, que nasceu junto comigo, a gente é amigo desde berço ali, praticamente, que é o Lula Carvalho, filho do Walter Carvalho. E aí essa nossa convivência, né, de amizade, eu frequentando a casa dele, o Valtinho, fazendo o filme dos Trapalhões, o Valtinho começou a fazer vários filmes, aí eu fui num set de filmagem aqui, em outro set ali. Quando eu chego para a faculdade, que eu vi que não ia ser jogador, vou fazer jornalismo esportivo, eu entro na faixa ainda com essa, não, já que eu não vou jogar, eu vou pelo menos estar nos bastidores ali, né, acompanhar. E aí já mudei de ideia rapidamente, falei, não, eu acho que não é nada disso. Comecei a fazer assistência de produção, né, ali a levar água para as pessoas, aí para set de filmagem, fazendo ali estágio, sendo assistente do assistente, entendendo como funcionam as coisas, indo comprar uma quentinha ali, uma comida, ele colar, e aí fui entendendo como era a dinâmica do cinema. Em 98, eu decido trancar a faculdade e ir morar em Londres. E aí me jogo para lá para trabalhar do que desce. Fui com uma ex-namorada que eu tinha, que estava morando lá, falou, uma oportunidade. E aí fui e, cara, falei, acho que isso aqui é interessante, deixa eu levar um pouco mais a sério. Aí comecei a fazer cursos de Avid na época, que ela estava saindo aqui. O Avid é um software, né, uma plataforma de edição que vem antes do Final Cut, antes do Premiere, é uma das primeiras plataformas de edição. E ali eu começo a me encontrar como montador, falando, cara, eu acho que eu tenho paciência e gosto de organizar essas histórias aqui, né? Contar a história, porque o montador, ele é um contador de história, assim como um roteirista e como um diretor também, obviamente. E aí volto para concluir a faculdade, mas já entrando em estágio de edição e começo a seguir meu caminho ali, a trilhar esse longo caminho que começou aí em 98 para hoje estar com esses 3 longas, estar com uma produtora, ainda muito longe de conseguir estar estabilizado nessa profissão, porque não é reconhecida, né, para quem não tem já um caminho ali pré-determinado, não é fácil. A gente tinha incentivos da Ancine e do fundo que foi criado lá, hoje nós não temos nada disso. Foi tudo tirado depois de uma conquista longa, e todos os países envolvidos têm um fundo para desenvolver, para fomentar a cultura, porque a cultura, por mais que não pareça para as pessoas, né, para que serve cultura? Né? Serve para a nossa alma. Né? Eu acho que a cultura, ela alimenta a nossa alma. Assim como o médico nos salva de males muito sérios, o bombeiro entra numa casa em chamas, o policial vai contra uma bala, o professor nos ensina a ler, a escrever, o artista alimenta nossa alma. Então, quem diz que não precisa de alimentar a alma é uma pessoa que não tem alma. Aí você pode entender, beleza, então a pessoa não tem alma, não quer descobrir que tem uma alma, inclusive, né? Porque todos nós temos. Eu falo, então a cultura para mim não serve para nada, meu amigo. Realmente não serve para nada. Você precisa encontrar ainda a sua alma, encontrar quem você é, porque
A cultura, a arte são alimentos da alma, né? Elas têm essas funções, elas mexem com chakras e com coisas nossas do nosso corpo que só a arte é possível fazer isso, né? Você, trazendo um exemplo rápido, no cinema a gente consegue trabalhar com presente, passado e futuro como ninguém consegue fazer. Você mostra o mesmo personagem, a mesma família vivendo o presente, como foi o passado e como ela vai se comportar no futuro, né? Esse tipo de previsão real e concreta, só a cultura, só a arte traz. O livro também traz na escrita, né? A música, no som, pelo áudio que você trabalha. A gente junta essas coisas com imagem e apresenta isso, e muitas vezes cura vários males da alma das pessoas, várias infelicidades, várias frustrações, várias questões que estão ali fechadas. A arte consegue, talvez não curar, mas ser a porta, né, o primeiro cadeado a ser aberto para a pessoa procurar alguma ajuda, né, com uma terapia ou com a sua própria família. Então, eu acho que foi assim que eu fui cooptado pela arte, pelo cinema, sabe? Essa paixão, o cinema me trouxe muitas descobertas, me trouxe muitas realizações, me trouxe muitos amigos. E hoje minha família também vive do audiovisual, minha esposa trabalha comigo na produtora, e a gente acredita muito nisso, assim, acreditamos muito nesse vagabundo que nos rotularam, sabe? Queremos ser vagabundos para o resto da vida, cara. Não troco isso por nada. É isso mesmo, com certeza. A gente ama o que a gente faz e eu acho que é isso que faz a diferença e somos vagabundos e continuaremos sendo até enquanto a gente respira, enquanto a gente vive, a gente será. Nós seremos. Renato, eu quero aqui agradecer muito você ter aceito o nosso convite para estar participando da Sacada Cultural. Dizer que, com certeza, faremos nosso festival de cinema documentário com o Cine Debate. Com certeza você estará com a gente e vai ser um prazer, uma alegria. É muito bom conversar com você, muito bom conversar com pessoas que estão certas do que estão fazendo, certas no sentido de acreditam no que fazem. E é isso que transborda na sua obra para a gente aqui. Então, você conduz a gente para enxergar através do seu olhar. E isso é a grande obra de arte. Porque a técnica, eu costumo dizer, a técnica na arte da música, no cinema, no teatro, você estuda, você aprende a fazer uma edição, você aprende a tocar um violão, você aprende... Quando você quer, você aprende. Agora, daí para você sair do técnico e se tornar um artista, aí o diálogo é outro, né? E você tem esse diálogo e eu fico muito feliz em estar aqui conversando com você, com uma pessoa, com um grande artista, um grande cineasta dessa minha geração, né? Da minha geração, no país, no Brasil. E eu quero agradecer muito de você ter aceito o convite aqui. Muito obrigado mesmo. Danilo, eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Que a Sacada Cultural tenha vida longa aí. Todas as mostras que você promove também. Conta comigo. Estou aqui a hora que quiser. Só chamar. Estarei a postos aí para apresentar filme, para debater outros filmes, para estar fortalecendo aí, somando no que for necessário, tá? A gente faz o que faz com muito amor mesmo, você tem toda a razão no que está falando, não é nada diferente disso, é por amor, é por tesão ali de estar trazendo essas histórias e dando voz para quem precisa ter voz, né? Eu acho que isso é uma outra coisa importante. Assim, tem muita gente que não tem voz na nossa sociedade. E eu vou sempre buscar essas pessoas, assim, que têm a voz abafada, têm a voz omitida, têm a voz
calada, né? Infelizmente, algumas vezes. Então, a gente vai lá para trazer essas pessoas para terem sua própria voz e com um olhar que seja o mais aberto e de amor possível, né? A gente acredita muito que o amor e a cultura de paz são os grandes pilares de transformação dessa sociedade que ainda falta muita evolução, mas que a gente está no caminho. Valeu, Renato Martins. Muito obrigado. Um abraço para você, um abraço para a família. Muita energia, muito axé aí nesse momento. Estamos juntos nessa grande rede, essa grande teia cultural. Estamos juntos no meio dessa pandemia. Estamos interligados, meu irmão. Um abração para você. Obrigado, grande abraço. Até já. Valeu.